Certo, hoje quero falar sobre algo que está saindo da Metafair, liderada por Jan LeCun e sua equipe. Isso mostra um tipo de inteligência artificial muito diferente tomando forma. Não é construída para gerar texto ou buscar uma melhor previsão de palavras. Em vez disso, ela abandona a ideia de que a inteligência precisa girar em torno da produção de palavras e foca em prever o significado diretamente. Quando você entende como isso funciona, parece algo pós-era dos LLMs, não só uma atualização. Além disso, o que eles construíram se chama visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, a abreviação de visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva. O nome parece pesado, mas a ideia por trás disso é surpreendentemente simples. E, quando você entende, muitas das escolhas de design que todos nós aceitamos na inteligência artificial moderna, de repente começam a parecer ineficientes ou pelo menos desnecessárias. Para entender a importância disso, observe como funcionam atualmente os modelos de linguagem visual. Atualmente, a maioria dos VLMs adota o mesmo padrão. Você mostra uma imagem ou vídeo, dá um comando ou pergunta, e eles respondem gerando texto token por token. É assim que funcionam legendas de imagens e respostas visuais a perguntas, como a maioria dos grandes modelos multimodais faz nos bastidores. Eles são treinados para prever a próxima palavra, depois a próxima palavra, depois a próxima palavra, repetidamente. Essa abordagem funciona, mas tem problemas ocultos. O primeiro problema é que esses modelos aprendem muitas coisas que não são importantes para a precisão. Exemplo simples. Se você perguntar o que ocorre ao abaixar esse interruptor de luz, há várias respostas corretas. A luz apaga, o cômodo escurece e o abajur se apaga. Humanos percebem que todas essas respostas têm o mesmo significado, mas para um modelo baseado em tokens, são completamente diferentes. São sequências distintas de símbolos, quase sem sobreposição. No treinamento, o modelo deve aprender a formulação, escolha de palavras e estrutura das frases, mesmo que isso não altere o significado. Uma enorme quantidade de esforço de treinamento é dedicada a modelar a variação superficial da linguagem, em vez da ideia subjacente. O segundo problema surge ao usar esses sistemas em tempo real. A geração token por token é lenta e estranha. Ao lidar com dispositivos vestíveis de vídeo ao vivo, robótica ou situações que exigem compreensão contínua, não é possível saber exatamente o que o modelo quer dizer, até que ele termine de gerar o texto. A semântica só aparece no final do processo de decodificação. Isso aumenta a latência, consome processamento e dificulta atualizações seletivas. É exatamente aqui que o Visão-Linguagem JEPA segue um caminho completamente diferente. Em vez de prever palavras, o Visão-Linguagem JEPA prevê embeddings. São vetores contínuos que representam o significado, não a forma superficial da linguagem. No treinamento, o modelo não gera texto. Ele aprende a mapear a entrada visual e consulta de texto diretamente para a representação semântica da resposta. O sistema é composto por 4 componentes principais, e cada um tem um papel claro. Primeiro, há o codificador visual, que comprime uma imagem ou sequência de vídeo em embeddings visuais. Você pode vê-los como tokens visuais, mas são vetores contínuos, não símbolos discretos. Eles usam o VJIPA2, um transformer de visão auto-supervisionado com 304 milhões de parâmetros que fica congelado no treinamento. Depois vem o preditor, núcleo do sistema. Esse módulo recebe as incorporações visuais e a consulta de texto, como uma pergunta ou comando, e prevê como deve ser a incorporação da resposta. Ele é construído usando camadas de transformador inicializadas a partir do Llama 321B, mas sem mascaramento causal. Isso significa que tudo pode prestar atenção a tudo. Visão e texto interagem livremente. Depois, o codificador IRI codifica o texto-alvo durante o treinamento, a resposta correta, em um embedding. Esse embedding é o alvo de aprendizado e deve captar o significado da resposta, não apenas as palavras exatas. Por fim, o decodificador IQ mal participa, não estando envolvido no treinamento. Na inferência, ele só é usado quando o texto legível é necessário. Na maior parte do tempo, o modelo permanece totalmente no espaço de embeddings. O treinamento funciona em um ciclo simples. Você dá ao modelo uma entrada visual, uma consulta e uma resposta-alvo. O codificador IU gera um embedding da resposta, e o preditor tenta reproduzi-lo usando a entrada visual e a consulta.
A perda é calculada no espaço de embedding, não de tokens. O importante é como o modelo aprende sem que tudo vire ruído. Visão, linguagem, arquitetura de embedding. Conjunto e preditiva é treinado para aproximar seu significado do correto. Enquanto diferentes respostas são mantidas claramente separadas na prática, isso força o sistema a construir um espaço semântico estruturado. Respostas semelhantes se agrupam. Naturalmente, respostas diferentes ficam bem distantes umas das outras. O modelo organiza o significado em vez de memorizar frases, mantendo a representação estável e útil. Isso leva ao principal insight por trás de toda a abordagem. No espaço de tokens, várias respostas válidas podem estar extremamente distantes umas das outras. Essas respostas podem ficar próximas no espaço de embeddings. Isso muda um problema de aprendizado bagunçado e multimodal para um limpo e unimodal. O modelo não precisa mais adivinhar qual formulação você quer, ele só precisa entender o que a resposta significa. Por isso, o visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, dispensa um decodificador de linguagem pesado no treinamento, pois aprende a prever semântica, não a escrever frases. Essa mudança já elimina muito trabalho desnecessário do sistema, como mostram claramente os resultados. Para verificar se a ideia se sustenta, os pesquisadores fizeram uma comparação rara, quase sem alterações. Mesmo codificador de visão, resolução, taxa de quadros, mistura de dados, tamanho de lote e número de etapas de treinamento. A diferença era o que os modelos previam. O modelo padrão previu tokens usando uma linguagem com 1 bilhão de parâmetros. A visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, usava um preditor com cerca de 500 milhões de parâmetros. Então, o sistema de embeddings tinha metade dos parâmetros treináveis. No começo do treino, ambos os sistemas são parecidos. Após cerca de 500 mil amostras, o desempenho é aproximadamente comparável, mas à medida que o treinamento continua, um padrão claro emerge: o visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, começa a melhorar mais rápido e continua melhorando. Após 5 milhões de amostras, ele alcança cerca de 147 CDR em legendagem de vídeo, enquanto o modelo de tokens fica em 71, a precisão top 5 do visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, chega a 35 contra 27 do modelo base, e essa diferença se mantém. Mais tarde, com 15 milhões de amostras, a diferença permanece. O visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, continua aprendendo de forma mais eficiente, mesmo com menos parâmetros. Isso não é um truque de ajuste, é uma vantagem estrutural. A história também não para na eficiência do treinamento. A inferência é onde essa abordagem realmente se destaca, especialmente em vídeo. Porque o visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, produz um fluxo contínuo de embeddings semânticos, ele suporta algo chamado decodificação seletiva. Em vez de gerar texto em intervalos fixos, você monitora como os embeddings mudam ao longo do tempo. Você só decodifica se houver mudança semântica significativa. Caso contrário, não decodifica nada. Eles testam em vídeos longos e procedurais do Egokshu 4D. Esses vídeos duram em média 6 minutos e tem cerca de 143 anotações de ações cada. Decodificar texto é caro, por isso o foco é recuperar a sequência de anotações, enquanto reduz a frequência da decodificação. Eles comparam duas estratégias: decodificação uniforme, com texto gerado em intervalos fixos, e decodificação guiada por embeddings, onde embeddings são agrupados em segmentos coerentes e decodificados por segmento. O resultado é limpo. Para igualar o desempenho da decodificação uniforme a uma decodificação por segundo, visão-linguagem, arquitetura de embedding, conjunto e preditiva, só precisa decodificar cerca de uma vez a cada 285 segundos. Isso reduz as operações de decodificação em cerca de 285 vezes, mantendo pontuações, erro relativo, laterais semelhantes. Sem truques de memória ou malabarismos com cache KV, é só resultado de atuar no espaço semântico. Isso é crucial para sistemas em tempo real, como óculos inteligentes, robótica, navegação e planejamento ao vivo, onde latência e custo computacional são relevantes. Outra grande vantagem é a versatilidade. O visão-linguagem,
Visão linguagem, arquitetura de embedding. Conjunto e preditiva lida com geração, classificação, recuperação e resposta a perguntas visuais com a mesma arquitetura, sem cabeçalhos ou modelos separados para classificação de vocabulário aberto. Os rótulos candidatos são codificados em embeddings e, comparados ao embedding previsto, o mais próximo vence. Para a recuperação de texto para vídeo, a consulta de texto é codificada e os vídeos são classificados por similaridade para Visual Question Answering discriminativo. Todas as respostas candidatas são incorporadas e a mais próxima é selecionada. Eles analisam isso em vários benchmarks, usando 8 conjuntos de dados de classificação e 8 de recuperação de texto para vídeo. O modelo base visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva, com 16 bilhões de parâmetros e cerca de 2 bilhões de amostras de treinamento, supera o CLIP, SIGLIP2 e Perception Encoder. Em média, algumas dessas bases já viram até 86 bilhões de amostras. Após o ajuste fino supervisionado, o modelo visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva Supervised Fine-Tuning melhora ainda mais. Não é mais totalmente zero-shot, mas como modelo generalista único, se aproxima de especialistas ajustados para cada conjunto de dados. Em perguntas e respostas visuais, os resultados são especialmente reveladores. Eles avaliam no Graph Question Answering para raciocínio composicional, TALI-QA para contagem complexa e POUP V2 para detecção de alucinações. Visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding. Conjunto e preditiva Supervised Fine-Tuning com 16 bilhões de parâmetros. Se compara a modelos como InstructBleep e QuenVL, que usam backbones maiores e ajuste de instrução em várias etapas. Ele não lidera todos os benchmarks, mas ser competitivo já é relevante. Como não é um Vision Language Model generativo clássico, ele responde perguntas comparando significados e não gerando texto livremente. Depois temos o experimento de modelagem de mundo aqui. O modelo recebe uma imagem inicial e uma imagem final e precisa escolher qual ação causou a transição entre 4 clipes de vídeo candidatos. Isso se aproxima mais de entender causalidade física do que de gerar linguagem. Visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding, conjunto e preditiva Supervised Fine-Tuning atinge 657 de acurácia, estabelecendo um novo estado da arte. Ele supera modelos de linguagem visual maiores e até mesmo vence modelos de ponta como o GPT-40CLOD35 e Gemini 2, que dependem de legendas e raciocínio baseado em texto. Esse resultado é importante. Isso sugere que prever diretamente a semântica latente pode ser mais eficaz do que narrar o mundo em palavras e depois raciocinar sobre essas palavras. Eles também avaliam a qualidade das próprias incorporações de texto. Com benchmarks de negativos difíceis como SugarCrat e Visla, eles avaliam se o codificador EasyCars detecta mudanças semânticas sutis, como atributos trocados ou relações alteradas. O codificador base visão-linguagem, arquitetura de embedding conjunto e preditiva Kaiser supera o CLIP SIGLIP2 e o Perception Encoder, indicando um espaço semântico mais nítido e estruturado. Por fim, eles testam um sistema com ablações de estresse. Sem o pré-treinamento com legendas, o desempenho cai muito, principalmente em classificação e recuperação. Codificador e simplificado prejudica alinhamento. Objetivos de treinamento simples enfraquecem o aprendizado. Preditores maiores auxiliam, especialmente em Visual Question Answering codificadores de texto alinhados, visualmente melhoram recuperação e classificação. O padrão é consistente. Quando os componentes que apoiam o aprendizado semântico são fortalecidos, o modelo melhora. Quando eles são removidos, o desempenho piora. Esse tipo de comportamento é exatamente o que você quer ver em um sistema, que deve ser escalável. Visão-linguagem. Visão-linguagem, arquitetura de embedding. Conjunto e preditiva não está tentando substituir os modelos de linguagem em todos os lugares. Tarefas de raciocínio profundo, uso de ferramentas e planejamento tipo agentes ainda beneficiam sistemas baseados em tokens. Para problemas com forte componente de percepção, como vídeo, entrada em tempo real e compreensão contínua, essa abordagem é adequada, pois foca o significado da linguagem.
As palavras tornam-se uma saída, não o centro da inteligência. Essa mudança faz esse trabalho parecer mais que só outra iteração de modelo. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.